gosta da gente. Deus abençoe o Emerson, Deus abençoe o pastor Wesley, por nos conceder esta oportunidade. Se eu fosse pôr um tema da mensagem, seria um paradoxo engraçado, mas eu quero que você reflita comigo. O tema seria assim: agindo sem pensar e pensando para agir. Agindo sem pensar, pensando para agir. Os 4 evangelhos são 4 perspectivas diferentes acerca da obra de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. 4 abordagens, 4 visões, 4 perspectivas, 4 citações diferentes, cada um na sua forma, na sua limitação. Cada evangelho tem uma direção, tem um destinatário, tem um propósito. No caso de Mateus, é escrito para os judeus. No caso de Marcos, foi escrito para os romanos. No caso de Lucas, foi escrito para os gregos. E no caso de João, direcionado para a igreja. Dentro desse propósito, no evangelho de Mateus, Jesus é descrito como um leão da tribo de Judá. No evangelho de Marcos, ele é descrito como um grande servo. No livro de Lucas, ele é descrito como o filho do homem. E no evangelho de João, ele é descrito como um divino filho de Deus, o verbo encarnado. Aleluia! E cada evangelho tem os seus relatos, tem as suas citações. Os 3 descritos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque são semelhantes em seus relatos, praticamente a mesma coisa, são idênticos naquilo que eles vão falar acerca da missão, do propósito, do reino e dos milagres de Jesus. O evangelho de João já é um evangelho mais diferenciado, descrito para a igreja. Ali a gente vai ver 7 sinais, são 7 milagres escritos por Jesus. E cada um tem os seus milagres, seus relatos. Só que o evangelho de Lucas é um evangelho que eu me identifico muito, porque tem alguns textos e algumas coisas que tem somente no evangelho de Lucas você vai encontrar. Principalmente esse texto que nós lemos, descrito por 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Está na nossa epígrafe do texto a parábola do filho pródigo, não é verdade? Mas eu descrevo a palavra também do filho perdido. E o que a gente percebe nesse capítulo 15 isso é a proposta de que Jesus ele vai fazer quando ele está dentro de casa, sentado com pecadores, fariseus, e esses fariseus vão questionar Jesus, porque ele sempre questiona Jesus pelas suas ações. E ele, para ensinar acerca disso, ele vai descrever essas 3 parábolas. A gente vê que nessas 3 parábolas algo se perdeu, algo foi encontrado. A gente percebe que nessas 3 parábolas sempre há uma alegria no final dessa história. E percebe que a parábola da dracma é a mulher que perde a dracma dentro de casa. Na parábola da ovelha é a ovelha que se perde ou que sai do aprisco do meio das ovelhas e o pastor vai encontrar. Já na parábola do filho pródigo é diferente. É ele que toma a decisão de sair de casa e também toma a decisão de voltar. E aí eu quero que você avalie comigo um pouco esse texto que eu creio que você já ouviu diversas vezes, e eu só quero aqui contribuir com aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa semana. Eu estava dirigindo, eu sou Uber, e Deus falou comigo na segunda-feira de manhã, eu dirigindo, e esse texto veio no meu coração, e nisso Deus começou a ministrar no meu coração ali dentro do carro, e saiu uma mensagem para os nossos corações. A primeira observação que eu quero fazer com vocês acerca desse jovem, a questão dele agir sem pensar. Primeiro, o jovem
quer ter algo antes do tempo. Ele chega diante do pai, sabendo da bondade e as condições que o pai tem, e ele vai dizer: pai, eu quero a parte da minha fazenda, da minha herança. A gente sabe que herança só se dá depois que uma pessoa morre. Então ele, antes do tempo da morte do seu pai, ele vai querer aquilo que é dele por direito, mas fora do tempo. E aqui é o perigo, e Deus começou a ministrar isso no meu coração. O fato de a gente querer algo, obter algo antes do tempo proposto, antes do tempo correto. Já foi falado aqui de tempo oportuno, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Aleluia. É melhor eu demorar em receber algo da parte de Deus, e aquilo algo que eu receber permanecer, do que eu receber antes do tempo devido e esse algo escapar das minhas mãos. O filho chega por ser jovem, no calor da euforia da sua mocidade, ele chega dizendo: eu quero meu dinheiro, eu quero a parte da minha fazenda. E o pai, como é bom, o pai vai dar para ele. Só que é fora do tempo. E tudo aquilo que é construído fora do tempo também se perde fora do tempo. O que Deus quer nos ensinar com isso? Pessoas que agem sem pensar, agem fora do tempo, tanto de Deus quanto do tempo próprio. Existem dois tipos de tempo: o tempo kairos, que é o tempo oportuno em que Deus estabelece seus desígnios, e o tempo cronos, que é o tempo que a gente vive, demarcado pela lua, pelas estrelas, pelo sol, pelo tempo, pelo relógio e por fim, vários outros componentes tecnológicos. Dentro dessa perspectiva do tempo é onde há as nossas ações. Se eu espero o tempo certo, se eu espero a maneira certa, se eu espero o tempo correto, as coisas fluem naturalmente. O problema é que a gente quer sair ou quer fazer as coisas antes do tempo. Vou te dar um exemplo dentro da Bíblia. Deus fala para Abrão que ia dar um filho, e que esse filho ia herdar as nações, que ia crescer como a areia do mar, como as estrelas do céu. Só que Sarai, que ainda não tinha o nome trocado, e Abrão se desespera por ser velhos e adiantados em idade, pastor Wesley, e vai tomar uma atitude. Sarai vai: olha, Agar aqui é sua serva, deita-te com ela. Porque o problema da esterilidade não era em Abraão ou Abrão, era em Sarai. E o texto vai dizer que Abrão se deita com Agar e tem um filho, fora do tempo. E não era o filho da promessa. Depois desse episódio, Abraão tinha 86 anos. Para o Isaac nascer, ainda demorou mais 14 anos. Porque Isaac só nasceu com 100 anos. Por quê? Porque era no tempo de Deus. Ter filho ou tomar uma atitude antes do tempo vai ocasionar problemas lá na frente. Porque quando Isaac nasce, depois do período dele desmamar, em Gênesis capítulo 21, vai ter um problema dentro da festa. Ismael vai zombar de Isaac. Sara, ao ver aquela cena, vai dizer para Abraão: Abraão, eu não aguento mais essa situação. Pega esse menino, esse jovem e a sua mãe e manda embora. Abraão vai doer o coração ao receber essa notícia. E ele vai orar a Deus, e Deus vai falar com ele: atende agora o que a tua serva está dizendo, porque eu vou fazer de Ismael também uma grande nação. Porque Deus não tem culpa do erro de Abraão, do desespero de Abraão, dele ter agido fora do tempo. Teve problemas. Você sabia que tem problemas que a gente passa na vida por uma decisão que a gente toma fora do tempo? Às vezes a gente se encontra no tema dessa mensagem, agindo sem pensar. A gente acha que é o tempo de sair do trabalho, de sair daquela empresa. A gente acha que é o tempo de sair do ministério. A gente acha que é o tempo de se afastar de uma amizade. A gente acha que é o tempo de tomar uma decisão precipitada, de comprar um carro, de fazer um investimento. A gente tem que tomar cuidado, porque uma decisão pode me trazer problemas lá na frente. O jovem quer ter algo
antes do tempo. O problema não é receber a herança. O problema é receber algo antes do tempo. Segunda observação que eu faço com vocês é que ele, ao pedir a herança para o pai fora do tempo, ele desvaloriza a própria figura do pai. É mais ou menos assim, se ele dizendo: você para mim morreu hoje. Quando ele pede a herança, ele está matando seu pai. É tipo assim: você não presta mais para mim, eu quero só o dinheiro. Eu quero só o que você pode oferecer para mim. Eu quero só o bem. Para mim você não importa mais. Ele desvaloriza a figura que é mais importante na vida dele. Porque o dinheiro acaba, a fazenda acaba, os bens acabam, mas a figura do pai permanece. Aleluia. A figura do pai no texto, pastor Wesley, proporciona segurança, amor, carinho. A figura do pai, ela é importante. A figura da paternidade, ela é importante para o desenvolvimento social, psicológico e espiritual para a vida do filho. Mas quando o filho toma a decisão dizendo: eu não quero mais, porque o que mais importava para ele não era a figura do pai, mas era o dinheiro que o pai tinha. E tem muitas pessoas que agem assim: vem para o culto, faz campanha, sobe um monte, vai orar na madrugada, só por aquilo que o Pai Celestial pode oferecer, baseado em Mateus capítulo 7. Não, eu vou entrar no meu aposento, eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar minha porta, porque o meu Pai sabe que eu preciso trocar de emprego, que eu preciso trocar de celular, que eu preciso mudar de lugar, de casa, que eu preciso ter a roupa famosa, que eu preciso almoçar no restaurante de famoso. É tanta coisa que a gente pede em vão para Deus em oração. Mas o nosso Deus é bom. Aí eu pergunto para você a mesma pergunta que Deus fez para mim dentro do carro na segunda-feira: é isso. O que é mais importante para nós? O dinheiro ou o nosso Pai Celestial? O que é mais importante, teu carro ou teu Pai Celestial? O que é mais importante, a beleza da tua casa ou o teu Pai Celestial? O que é mais importante para você, o teu relacionamento conjugal ou o teu Pai Celestial? O que é mais importante para você, o cargo, a promoção na empresa ou o teu Pai Celestial? Responde para você mesmo. Porque quando eu desvalorizo a figura do meu pai, eu me importo mais com aquilo que o pai pode me dar. É por isso que tem pessoas que não permanecem muito tempo na igreja, porque valoriza mais a bênção do que o abençoador, valoriza mais os bens do que o próprio Deus. Quando ele diz: pai, me dá a parte da minha herança, ele está desvalorizando a figura mais importante na vida dele. Terceiro, quando eu tomo uma decisão dessa sem pensar, olha o que vai acontecer no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha a sequência do texto. Percebe que quando ele pede a herança para o pai dá, ele permanece ainda dentro de casa. Porque quando eu obtenho algo fora do tempo, eu também não sei fazer fora do tempo. E parece que isso me fez pensar. Parece que ele fica pensando o que fazer com tanto dinheiro. Aí Deus vai dizer que poucos dias depois, ele toma a decisão de sair. Percebe que não foi o pai que mandou embora. Percebe que não foi o irmão que mandou embora. A decisão de sair de casa foi dele. Mesmo ele matando o pai moralmente, mesmo ele matando o pai sentimentalmente, mesmo ele matando o pai espiritualmente, ele ainda estava dentro de casa. Mas poucos dias depois algo incomoda ele,
e ele vai para uma terra longínqua. O que a gente aprende com isso? Uma pessoa que toma atitude sem pensar, é que a fuga, pastor Emerson, é sempre uma rota alternativa para quem faz as coisas fora do tempo de Deus. Olha, parece que lembra alguém aqui na Bíblia, o Jonas, que tinha uma missão de pregar em Nínive, que tinha um chamado e uma responsabilidade de pregar para os ninivitas, e ele vai pegar a rota totalmente contrário. Primeiro ele cai para o navio, para a embarcação, depois ele cai para o porão, do porão ele cai para o mar ele cai para dentro da baleia, para dentro da baleia ele cai para as profundezas do abismo, porque uma pessoa que toma atitude fora do tempo, a fuga é sempre uma rota alternativa. Quer outro exemplo na Bíblia? Olha o Elias, no capítulo 18 ele ora, o fogo cai, ele mata os profetas de Baal. No capítulo 19 ele foge, entra no deserto, larga o almoço, sobe para a caverna, desesperado. Senhor, só eu fiquei aqui vivo como profeta verdadeiro, eu quero morrer, eu não aguento mais a ameaça de Jezabel. Porque a gente acha que fugindo das coisas a gente vai resolver os problemas. Você acha que fugir é a melhor maneira de você resolver os problemas da sua vida? Uma pessoa que age sem pensar, sempre está em fuga. O pastor determina uma função, ele foge. O pastor chama para um ensaio, ele foge. Ele é chamado para dar uma saudação, ele foge. É convidado para cantar, ele foge. É chamado para dirigir um culto, ele foge. Sempre está fugindo. Porque a fuga é sempre uma rota para quem age sem pensar. Quantos quilômetros essa terra, da casa dele para a terra onde ele foi, eu não sei te dizer. E não tem estudo que mostra isso. Mas o texto nos dá um alicerce. Ele foi para uma terra longínqua. Ou seja, o mais longe que ele pôde ir, ele foi. O mais longe que a condição do dinheiro que ele tinha no bolso, ele fez. E ele partiu. E aí a gente aprende a outra lição, ainda no verso de número 13. E quando ele chega ali, ele desperdiça a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo uma vida perversa. Porque quando eu ajo sem pensar, eu não valorizo a pessoa que eu tenho como importância para a minha vida. A rota me torna uma fuga alternativa. E quando isso acontece, de vez eu aproveitar a vida, eu desperdiço ela. De vez eu aproveitar o tempo, eu gasto o tempo que eu tenho. Por isso que tem pessoas que se indagam na vida. Nossa, nós já estamos no mês de abril. Parece que foi ontem em janeiro. Parece que foi hoje que eu estava comemorando o Natal, Ano Novo. A pergunta de Deus para você é: você está sabendo aproveitar o tempo que Deus te deu? Quando a gente age sem pensar, quando a gente age por emoção, quando a gente age por impulso, quando a gente age ou pensa daquilo que eu quero, a consequência é, de vez aproveitar, eu acabo desperdiçando. Eu costumo dizer isso, pastor Emerson, com as pessoas que estão desviadas, que entram dentro da Uber e vê ouvindo louvor, eu trabalho ouvindo louvor o tempo todo, e as próprias pessoas falam: eu preciso ir para a igreja. A minha pergunta que eu sempre faço, pastor Wesley, está valendo a pena ficar longe? Que vantagem tem em desviar? Está ganhando o que fora da presença de Deus? Qual é a resposta? Nada. Porque sabe que toda a vida fora da presença de Deus se torna um desperdício. Na casa do pai o filho tinha pão, tinha pessoas ao seu serviço, ele não precisava trabalhar, o pai dava a condição que ele tinha. Mas quando ele se afasta do pai e vai para a terra mais longe que ele pode, de vez ele aproveitar aquilo que ele tem, ele desperdiça tudo que tem. Porque longe do Pai, a gente não aproveita nada na vida. Longe do Pai, a vida vira um desperdício. Ai, como eu queria que todo mundo, que até que não veio nesse culto ouvisse isso.
uma vida sem pensar, de agir sem pensar. Primeiro, olha o verso 14: havendo gastado tudo. Porque quando eu desperdiço a vida, eu perdo tudo que eu tenho. Com o pai você tem tudo, sem o pai você perde tudo. Vou repetir isso aqui: com o pai nós temos tudo, sem o pai perdemos tudo. Para muitos tudo é o dinheiro, para muitos tudo é o bem material, para muitos tudo é o que eu possuo, mas para o pai é diferente. O que é o seu tudo hoje? O seu tudo é o que você possui ou o seu tudo é o que você acredita? O pastor cantou aqui com o grupo de louvor: vivo pela fé. Ele falou, ele profetizou aqui: nós vivemos é pela fé, por aquilo que nos move, que nós acreditamos, não por aquilo que a gente vê, porque o olhar engana, o olhar do homem é enganoso, mas a fé nele, na presença dele, me faz triunfar em meio às dificuldades da vida. Primeira consequência: perde tudo. Segundo, olha o texto ainda: houve naquela terra grande fome, e começou a padecer grandes necessidades. Olha que estranho: um homem sai rico de casa, mas perde tudo, gasta tudo, desperdiça tudo, e agora está passando necessidade. O que era simples para ele se torna uma tarefa complicada, porque toda a distância do pai se torna uma complicação na vida de alguém. Todo o afastamento da paternidade se torna um problema para a filiação. Se você fosse nivelar hoje a tua distância entre você e o pai, em que nível de distância você estaria? 1 metro? 10 metros? 5 metros? 1 quilômetro? Uma eternidade? Em que nível de distância você está do pai nessa noite? Ou que nível de proximidade você está hoje? Uma tarefa simples, o que era simples para ele viver se tornou complicado, porque na terra em que ele está agora começa a padecer necessidade, e aí isso vai gerar algo que ele nunca tinha vivido. Olha o verso 15: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha o desespero desse homem, desse jovem, que tinha tudo na casa do pai, não precisava trabalhar, tinha pessoas que trabalhavam para ele, e agora ele está procurando emprego. Tem uma vaguinha aí para mim, preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Você percebe que tudo isso está acontecendo e ele não toma atitude antes de voltar para a casa do pai. Ele tem que perder tudo. Ele tem que procurar serviço, ele tem que padecer necessidade, ele tem que tornar a vida complicada, e mesmo assim ainda ele é irredutível. Ele não volta para a casa do pai. O desespero gera uma ação abominável. Que ação abominável era essa? Apacentar porcos. Porque uma pessoa que age sem pensar faz aquilo que é abominável aos olhos de Deus. É por isso que Provérbios vai dizer que há um caminho que parece bom aos olhos do homem, mas o final dele é caminho de morte. Quando ele toma essa atitude e começa a trabalhar apacentando os porcos naquela cidade, aí o texto vai dizer no verso 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Quando você acha que a sua situação vai melhorar,
quando a gente age sem pensar, ela piora ainda mais. Isso eu estava refletindo hoje, à tarde. Sempre quando a gente toma uma decisão sem pensar, a gente acha que é para melhorar, para crescer, para desenvolver, e a situação piora. A dificuldade se torna crise. E quando a gente está em crise, a gente não tem vontade de orar, vontade de ir para o culto, vontade de santificar, vontade de pedir ajuda para alguém, a gente se sente envergonhado. Quando a gente acha que vai melhorar, a situação piora. Aí isso me fez lembrar de um texto, Salmo 42, verso 7. Um abismo chama o outro abismo. Quando isso vai piorando na situação dele, e aí toda situação ruim e conflito que uma pessoa vive, ela espera apoio de alguém, porque ele sai de casa sozinho, torra o dinheiro sozinho, vai procurar emprego sozinho, padece necessidade sozinho, mas na hora de comer a bolada de porco ele está procurando ajuda de alguém. E aí olha o verso 16, a parte final do verso 16. E ninguém lhe dava nada. Porque essa consequência é isso, de quem age sem pensar: desprezo, solidão. Dentro desse cenário, o que fazer? Voltar para o pai ou ainda piorar mais a situação? Antes de concluir essa história, se a gente lesse até aqui, se você fosse dar um final para essa história, que final você daria para essa história? Vou melhorar para a gente entrar dentro dessa mensagem. Se fosse você até aqui, qual seria a sua atitude? Até o verso 16, sem o verso 17 que nós lemos. Se até o verso 16 você chegasse nesse nível, o que você faria? Tem pessoas que chegam nesse nível, pula da ponte, pula do viaduto, se joga na frente de um carro. Tem pessoas que chegam nesse nível, se tranca dentro do quarto, tomando remédio na escuridão, não quer ajuda de ninguém. Depressão é coisa séria, crise de ansiedade é coisa séria. Tem pessoas que diante de uma situação dessa, vai pro bar, enche a cara de cerveja, de pinga, até cair, torra o dinheiro de farinha, de droga, de maconha. Tem pessoas que nesse momento dessa situação, a única alternativa que resta é: vou roubar, vou entrar no assalto, vou entrar no mundo da criminalidade. Se fosse você essa pessoa que agiu sem pensar, o que você faria? Se a situação já estava tudo ruim, longe do pai, perdeu tudo, vai trabalhar na pior função que tem, e além do mais não tem a companhia e a ajuda e a amizade de ninguém, porque você só vai ter alguns amigos enquanto você tem para oferecer alguma coisa. Enquanto você tem uma fazenda, você vai ter diversas pessoas ao seu redor. Mas quando você está numa situação de apacentar porcos, ninguém vai estar do teu lado. Aí o verso 17 me chama a atenção. O texto vai dizer assim: e tornando em si, ou na sua tradução, e caindo em si. Na tradução Nova Bíblia Viva, eu gosto dela. E quando ele voltou ao seu juízo, aí ele começa a refletir, vivendo aquela vida totalmente longe do pai. Ele falou: opa, tem alguma coisa de errado nessa situação. A primeira atitude que a gente precisa é o cair em si. Quantos tombos na vida a gente já tomou por uma decisão, uma palavra, uma atitude errada? Sem pensar, no calor do momento falou aquele palavrão, no calor do momento tomou aquela decisão errada, no calor do momento discutiu com a pessoa mais querida da tua vida, no calor do momento tomou aquela decisão errada.
família. Mas a gente precisa tomar uma decisão certa: o cair em si. O cair em si, o Pai não vai te mandar você cair em si. O cair em si não é o amigo da pizza, da Coca-Cola, do churrasco que vai te dizer isso. O cair em si é você mesmo que precisa tomar essa decisão. Quando ele pensa, ele vai ter o reconhecimento, a autorreflexão, a autoconscientização. E aí o verso 17 vai dizer assim: e caindo em si, vai dizer: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha, o verso 17 é um verso lindo. O verso 17 vai nos trazer duas lições. Primeiro, o reconhecimento da condição passada e futura, ou na verdade, passado e presente. Ele está analisando toda a sua vida, dizendo: meu Deus, na casa do meu pai, o escravo, o jornaleiro. O jornaleiro era aquele tipo de pessoa que trabalhava um dia e recebia o salário de um dia. Esse era o jornaleiro. Ele trabalhava um dia e recebia seu salário no final do dia. E ele vai comparar a vida desse jornaleiro, desse escravo, com a condição que ele está vivendo ali. Se o jornaleiro, que é escravo do meu pai, está tendo uma vida melhor do que a minha, e eu estou aqui nessa situação, eu preciso tomar a decisão. E aí o reconhecimento é uma das atitudes mais nobres que nós devemos ter. A culpado, a gente sempre quer transferir a culpa dos nossos fracassos, a gente quer transferir as culpas daquilo que não deu certo na nossa vida em alguém. E isso não é mal nosso, não, isso é mal lá de Adão e Eva. Quando eles caem, o Adão vai dizer: é culpa da mulher. A mulher vai por culpa da serpente. E a serpente não tinha ninguém para culpar, né? Ela poderia falar: foi Satanás que me induziu. Porque a gente sempre procura um culpado para transferir a culpa. Mas é tão bonito quando a gente assume: eu errei, eu falhei, eu tomei um deslize, eu tô meio fraco na fé, eu não estou lá aquelas coisas na igreja. É admitir, é reconhecer. Quando eu reconheço a minha condição, eu estou pronto para estar no tempo determinado e no propósito de Deus para a minha vida. Vou ampliar isso aqui para você entender. Isaías capítulo 6. Até o capítulo 6, Isaías só apontava erro de fulano, da cidade, do ciclano, do rei, do Beltrano. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele vai dizer assim: eu vi um alto e sublime trono. E nesse alto e sublime trono eu vi serafins que com duas asas voavam, que com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e eles diziam: Kadosh, 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 oh santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Aí o texto vai dizer assim: e um dos serafins voou para ele com a tenaz do altar de Deus e vai tocar nos lábios dele, porque ele vai dizer assim: ai de mim. Se você ler de Isaías capítulo 1 até o capítulo 6, você vai contar 10 ais. Ai do fulano, ai do ciclano, ai da cidade. Mas no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Olha, é reconhecimento da glória, é reconhecimento da sua condição, é reconhecimento das suas limitações. E quando Isaías reconhece, Deus envia o serafim com a brasa e a tenaz, toca no lado dele e a voz do céu brada: a quem enviarei? Aí ele vai dizer: eis-me aqui. Depois do reconhecimento, depois dele admitir, depois dele aceitar as suas condições, Deus fala: agora ele está pronto para fazer a minha obra. Deus me trouxe aqui para falar para alguém: quando você começar a pensar para agir e reconhecer a sua condição, você está pronto para realizar o propósito, o chamado, o ministério, a vocação, a responsabilidade que Ele determinou para você. Segundo, ainda no verso 17, ele vai dizer assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão,
Ele vai trabalhar agora com a memória dele. Ele vai lembrar dos tempos que ele vivia a abundância de pão na casa do pai. E isso mexeu comigo essa tarde. Existe na psicologia vários tipos de memória. Memória de curta duração, aquilo que você lembra e daqui a pouco esquece. E aquelas memórias de longa duração. São memórias que fazem parte da vida do ser humano, que é chamada memória explícita. Ou memória episódica, que é aquela memória dos fatos que acontecem na nossa vida. Tem pessoa que tem uma facilidade de lembrar daquilo que aconteceu há 10 anos atrás e não consegue lembrar de 2 minutos atrás. Memória explícita, memória episódica, e consegue lembrar os fatos que marcaram a sua vida, a sua história e alguma etapa. Aí o jovem está lembrando, poxa vida, na casa do meu pai, o jornaleiro. Se o jornaleiro está vivendo, está comendo o melhor pão, eu também posso comer. Aí Lamentações 3, versículo 21, na tradução da atualizada, vai dizer assim: eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. A pergunta para Deus, para você nessa noite é: o que você precisa lembrar hoje de aquilo que é bom que aconteceu na tua história? Para de ficar lembrando aquilo que não deu certo. Para de ficar lembrando as crises, as tempestades, os problemas, os levantes, os gigantes. Comece a lembrar das coisas boas que Ele já fez por você. Ele já curou, Ele já libertou, Ele já transformou, Ele já abriu a porta, Ele já entrou com providência, Ele já te livrou da morte, Ele já te deu outra oportunidade. Lembra dessas coisas boas para te dar esperança. Esse momento que você está vivendo é só uma fase. Lembra do que você já viveu lá atrás. Lembra do que você já superou lá atrás. Você vai superar hoje também. Você vai viver um milagre hoje também. Deus vai curar também. Deus vai abrir a porta também. Deus vai entrar no teu lar também. Deus vai vir a providência também. Começa a lembrar hoje o que te traz esperança. Memórias. O diabo, ele gosta de lançar em rosto da gente aquilo que é de ruim. Mas Deus está nos ensinando para a gente lembrar aquilo que foi coisa boa para nossas vidas. Termina aqui, minha hora vai avançar, eu não consigo terminar essa mensagem. Quando o filho cai em si, eu vou terminar dizendo esse ponto. Ele vai dizer: levantar-me-ei, deitei com meu pai. Vou dizer: pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Fazem como do seu jornaleiro. Esse era o pensamento do filho. Vou chegar no pai e vou dizer isso. E aí ele se levanta e vai. Quando ele está vindo, o pai já está enxergando ele de longe. Eu conheço aquela pessoa. Todo sujo, cabelo bagunçado, roupa rasgada. Porque uma pessoa que perde tudo na vida anda assim. Irreconhecível a identidade. Quem olhava para ele vai dizer que ele não era um homem rico, não. Mas o pai, quando vê, sabe quem é. A gente pode estar sujo, desanimado, cabisbaixo. A gente pode sentar no cantinho do culto dizendo: olha, Deus não vai me ver hoje, Deus não vai falar comigo hoje. Deus já te viu. Talvez você entrou aqui dizendo: não, é só mais um culto. Ele não sabe, ele não vê, ele não fala comigo. Deus manda dizer. Ele marcou essa noite, dia 18 de abril, para falar para você: eu sei quem você é. Você é filha, você é filho. Pode estar sujo, pode estar cercado de problema, mas Deus sabe quem você é de verdade. Você pode disfarçar para o pastor, você pode disfarçar para o amigo, você pode disfarçar para alguém, você pode encobrir, mas o papai sabe quem você é. Quando o pai olha, Emerson, Deus vai dizer assim: e ele se moveu de íntima compaixão. E o pai tomou iniciativa. O filho chega dizendo: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu quero voltar e ser um escravo, ser um jornaleiro. O pai falou: pai. Aí parece que eu vejo a cena entre os versículos 21 e 22, o pai cortando ainda a fala do filho. E o pai dizendo: ô servos, pega lá o anel, pega lá as sandálias, pega lá a capa, vai
falha. Mas a iniciativa da nova história parte sempre da graça de Deus. Eu termino aqui dizendo isso. Nunca é sobre nós. Nunca é sobre você. É sempre sobre Ele. A iniciativa da graça está desde Gênesis capítulo 3, quando o ser humano cai. Mas o texto vai dizer em Gênesis 3, 8 e 9, Deus descendo no jardim dizendo: aonde estás? Adão e Eva se esconderam, mas Deus não quebra seu propósito. Aonde vocês estão? A iniciativa é sempre de Deus. Eu termino dizendo essa mensagem: você veio aqui buscar por alguém na tua casa, na tua família. Parece que a iniciativa é sua, mas Deus manda dizer: é minha. Eu já olhei com compaixão, eu já olhei com amor para a sociedade